Vamos lá. Olá, delirantes! Hoje falaremos sobre competição. Como é que é a competição em inglês? É competition mesmo? Não, né? Depende do tipo de competição que a gente está falando, mas antes disso, o Rafa quer voltar ao delírio raiz. Raiz, Foi a a raiz expressão que do ele usou hoje, que ele delírio. achou que o delírio estava muito leite cupeira, Aqui, sei lá. mas te Agora falar a uma gente vai coisa. voltar Tem duas ao pessoas que legal. falaram pra mim esse mês que voltaram a reescutar o delírio. Assim, tipo, Hum, do começo, sabe? hum, Então acho que eles estavam querendo escutar o também delírio acho. raiz também. Também acho. Muita gente falou para mim, tem muita gente, sei lá, umas três, quatro pessoas falou sobre o último episódio de processo de individuação e, porra, que legal que vocês voltaram a Ah, falar é? disso, Que conceito, não bom. sei o quê. É, eu ouvi isso também. Acho que é legal. Eu acho que o nosso barato aqui, eu falei até pra uma pessoa essa semana, que o nosso barato é exatamente nós fazemos isso de maneira natural, né? Não é, vamos fazer isso porque esse tem, vai bombar. Não, claro que às vezes nós nos beneficiamos de temas contemporâneos que estão na crista da onda para comentar, mas porque a gente tem vontade de falar. Não porque vai dar like ou views. Se der, deu. Claro que a gente também espera isso de alguma forma, mas ok. É aquilo pô, não gostou do episódio? Pula, pausa. Beleza, a vida segue, né? Assim, mas, de fato, no começo, quando a gente pegava algum tema, né? E era um tema em uma palavra, né? A gente ficava brincando com ele, tem lá no comecinho vazio, nada, ponte, muros, são os primeiros, né? E aí me veio isso da competição. é, e, salvo engano, eu não olhei os episódios, porque às vezes a gente fala de duas vezes da mesma coisa e nem lembro. Tipo Deus, que a gente gravou duas vezes e nem sabia. E isso foi super Tem muito complementar mais de um um com o outro. Deus. Não, mas Tu assim, grava sobre Deus uma vez a cada 2 meses, pô. pois é. Mas eu queria brincar um pouco com a imagem aqui da competição. É, acho que é interessante, né? Vivemos num momento contemporâneo, assim, de competição em tudo quanto é lugar, em tudo quanto é área. Oi, olha que legal esse daqui. Não, isso aí tem tudo a ver com a gente, cara, essa semana. Competição tem origem do termo latino competitio, que deriva do verbo competere, que por sua vez é formado pela junção de com, que é junto, e petere, que é procurar, disputar e requerer. Olha que maneiro, velho. Requerer junto, né? Disputar junto. É legal Disputar isso. É junto, isso mesmo. né? Eu falo, quando a gente faz treino de luta mesmo na academia, né? Eu falo que às vezes você tá lá lutando com alguém, teu companheiro de treino, e aí você não pode sair da aula de luta pensando assim, porra, semana que vem eu vou arrebentar esse cara. Você tem que sair pensando assim, ó, semana que vem eu vou arrebentar esse cara. Não sei se dá pra perceber pra quem tá Dá. ouvindo pelo tom de voz que é outra coisa, né? Assim. Não é isso, assim. A gente sai pensando, não, cara, semana que vem eu vou pegar ele, eu vou chutar a cabeça dessa pessoa, sabe? Mas não é querendo arrancar a cabeça da pessoa, obviamente, né? É, então, eu acho que isso é um tipo de competição que pode ser muito interessante, assim, né? Porque é isso, melhora a nossa técnica, né? Melhora a nossa visão, sei lá, daquilo que for que a gente está fazendo, né? Estou usando como metáfora. É porque na primeira parece que é muito menos competição e muito mais submissão, né? Ou seja, eu vou submeter esse outro indivíduo a isso, ele vai virar um nada. E competir está ligado a manter o valor nesses dois, por isso que tem o conjunto, né? Ou seja, tem é, demanda de duas pessoas no mínimo, né? Para você requerer junto, sabendo do valor da outra, sabendo que o outro tem o mesmo valor que eu. Então, eu só posso ter competição na hora que eu sinto que o outro tem algum valor, né? E não vai ser perdido isso. Por isso que eu acho que também a palavra empatia, né? O verbo dela é empatar. Mas eu acho que aí vem depois da competição. É na hora que todos, ambos fizeram o mesmo esforço e nas suas respectivas habilidades,
mas no final das contas foi 2-2, sabe? E aí o sentimento dos dois é igual, né? Assim, tipo, a emoção dos dois, a angústia dos dois. É, tava pensando que eu achei legal que o Zé já começou falando, né? Assim, me surpreendeu de fato a etimologia da palavra e casou com a fala do Zé, né? De pensar na competição como mais um fenômeno humano, né? Ou seja, que em si não é bom nem ruim, mas eu tenho certeza que vocês já devem ter escutado, qualquer pessoa que estava escutando a gente aqui também, que assim, ai, mas eu não compito com ninguém, né? Competir é feio, Pô, é nananana. feio até falar compito, Pois é, mas é não é? certo. É, Puta que pariu, né? Eu compito. Puta que é. pariu. Compito, tu competes. É, então, eu não gosto de competir com ninguém. Eu não tô competindo com ninguém. Cara, quando a pessoa fala, eu não tô competindo com ninguém, já tá. Assim, quase sempre já tá, né? É, Pô, eu acho eu interessante. contei a história do santo, que o santo que entrou na caverna e, e competiu com o diabo. Acho que não. Não? Não É, lembro, não, também. porra, muito bom. Não. O santo foi, entrou na caverna, falou, vou meditar porque eu quero transcender e tal. Aí chega o diabo e ele fala, não, vem comigo que, né, eu te dou umas paradas legais e tal. E ele começou, não, eu vou vencer esse demônio, eu vou vencer esse demônio. Começou a competição, né? E, meu, 10 anos se passaram, e o demônio oferecendo tudo, e 20 anos, e 30 anos, e 40 anos. Depois de 70 anos, o demônio falava até, vou te deixar mais novo, você vai viver de novo, igual o Mephistófeles. E aí depois de 80 anos, tá lá, sei lá com quantos anos, já quase centenário, o demônio olha pra cara dele e ele, mano, íntegro. O demônio fala assim, é, eu perdi. E virou de costas pro cara e foi saindo da caverna. De repente, mano, o cara abre o olho e dá um sorrisinho. E de repente, de novo, o demônio vira pra trás, olha pra ele e dá outro sorrisinho. Sacou? Eu não sei se eu saquei qual que é a moral da história. Ué, Moral da história. a mo- Eles estavam identificados. no final das contas, né, quem ganhou foi o demônio, porque o demônio descobriu que o maior desejo dele era ganhar dele mesmo, entendeu? E quando você conduz história, cara, eu fiquei pensando o tempo todo no Fausto, né? No Fausto e no Mephisto, você até mencionou, né? No Fausto e no Mephisto. Eu não li Fausto, do Goethe, mas eu vi o filme, então tenho um pouco de noção da história, né? É isso, né? Quando a gente faz um pacto com o demônio, talvez ele venha. Sensacional, né, cara? Tipo, É bom. Mas peraí, volta no que o Rafa estava falando. Você terminou, Rafa, de falar aquilo que você estava desculpa. falando? Eu não sei onde que eu tava. Do fenômeno em si. Você falou, não, né? O problema não é a Luz e competição, o sombra da problema é como eu competição. vivo a competição. Então, É, assim, você estava indo por aí, assim. e aí, assim, é, como que a gente, exato, como você falou, como a gente vive a competição. Porque, como qualquer coisa, não é um problema em si, mas a serviço de quê eu estou entrando nesse jogo? Porque não podemos tomar a competição como assim, nossa, é feio, moralmente errado. Não, assim nós também não devemos tomar a competição como uma meta de vida. Não, eu tenho que vencer, trucidar a concorrência. Não, 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 não. Sei, cara. É, É, Nossa, eu tô rindo lembrei de uma sozinho aqui, pessoa aqui cara, agora, porque. cara. Peraí, não, peraí. Eu tô rindo porque eu lembrei de um Porta dos Fundos antigão, assim. Meus exemplos de luta, né? Meus exemplos de. E aí o cara perdeu a luta, perdeu uma luta de MMA, e aí, não sei se vocês lembram dele. Aí o repórter vem e pergunta: o que que aconteceu hoje que você perdeu? Ele falou: ah, cara, às vezes Deus não tá do teu lado, né? Assim, quando Deus tá do teu lado, você dá um chute que você nunca treinou, tenta dar um soco e pega lá e o cara cai sozinho, sabe? Eu acho esse um dos melhores, assim, né?
E é isso, né? É assim, a história da competição. Sabe por que eu tô lembrando disso? Eu tô dando uma volta grande, mas eu vou chegar. Que quando a Von Franz fala da guerra, ela fala desse alinhamento, ela fala da guerra como expressão do self, né, assim, que é uma expressão arquetípica, não tem o que fazer, mas que é, o alinhamento do ego nesse sentido, né? Puxando para o individual, tô só usando como exemplo, o alinhamento do ego com a totalidade é que pode determinar o resultado daquela competição, né? Assim, e aí eu fiquei lembrando dessa imagem, né? Que às vezes Deus não tá do teu lado lá, você faz um negócio doido lá e pega, né? Assim funciona. Enfim, viajei. Fala aí, Léo. Não, é legal isso que você tá falando, né? Porque no final das contas não quer dizer que você perdeu, então. Quer dizer que, na verdade, nesse momento você não estava alinhado com o self. Vai buscar seu alinhamento. Não é isso? É isso, a gente É está muito falando maneiro de isso, cara. imagem aqui, mas é Né? isso mesmo. Cara, me ocorreu um filme aqui, é bem pouco conhecido, que se chama Assassinato em Primeiro Grau, que é a história de um cara que mata um sujeito na prisão, mas ele faz isso depois de múltiplos aprisionamentos, na verdade, na solitária, não sei o que, o cara tava meio transtornado mentalmente, e ele entra numa espécie de disputa com o diretor da prisão para justificar por que que por que que ele não deveria é, ser tratado do jeito que ele tratava, né? E meio que se matando o cara foi um jeito de se manifestar contra isso. E aí rola uma disputa judicial, né? Passa o filme inteiro. E aí no final esse diretor perde a disputa judicial e só que o cara continua preso pelos crimes que cometeu, né? E aí é muito interessante a última cena, dando um puto spoiler, mas ninguém vai ver mesmo. É, ele fala, o diretor, o diretor, o cara fala assim, é, o cara que tá preso, eu venci você, eu venci. Aí o cara assim, vai pra solitária. Aí ele vai indo pra solitária, olhando pra trás e fala assim, mas eu venci. Cara, então é interessante isso, né? Que é vencer? Não sei. Volta até um pouco daquilo que nós falamos do rock quando nós gravamos, né? Que o rock ele perdeu a luta por divisão, por decisão dividida, mas quem venceu a luta, né? No primeiro rock lá, né? Então, dessa ideia da competição, e quanto à competição, olhando no aspecto saudável, quanto ela pode ser motivante. Cara, eu me motivo por muitas coisas, assim, sabe? Você vê, por exemplo, né? Apesar de não ter, o cara não ter tanto livro publicado em português, o Adolf Guggenbuch-Craig, eu li dois livros dele, o Abuso do Poder e O Casamento Está Morto. Cara, eu simplesmente amo o jeito que ele escreve. Ô, falando nisso, depois dessa gravação, me lembrem de falar uma coisa pra vocês. Não Tá posso bom. revelar agora, gente, mas eu tenho que falar com eles, por isso que eu tô lembrando, Beleza. tá? Tá bom. Tá bom. Então, eu amo o jeito que o cara escreve. Ele é bom E, mesmo. e eu me inspiro nele para escrever. Eu tento copiar o jeito dele de escrever. E eu amo o jeito que as É, pessoas escrevem o nome dele. porque todo mundo erra, né? Que é difícil, né? De a grafia do nome dele, né? Quem acerta, Rafael? Ah, eu já decorei. Ah, Eu, para! foda-se, acerto. Agora. Eu também acerto, mas é mais legal a gente falar que não. Eu falei, Não. sabe o que eu falei já para alunos do JEP? Que se eu fosse o dono do JEP, a prova do JEP teria só uma questão. Escreva, né, por escrito, né, evidentemente, o nome do autor do abuso de poder na psicoterapia. Acertou, tá 10. Se errou, zero. Então é isso, né, gente? Não Boa. sei. Fala aí. Falem Cara, aí. o que você está falando está me atravessando de um jeito muito interessante. Eu acho que o Zé pode me ajudar com isso, assim, sabe? Porque eu acho que fica mais evidente quando dois indivíduos lutam. Quando a gente entra numa competição, o jogo da consciência e da projeção da sombra, ele é muito dinâmico. Por que que eu tô falando isso? Porque ao mesmo tempo que sombra é essa? Superioridade, inferioridade? Não sei, mas pode ser qualquer uma das duas.
Por isso que eu tô pensando nessa dinâmica. Na medida em que eu olho para um indivíduo, né, que considero ele inferior, ou seja, eu projeto a minha inferioridade nele, e penso, ele está tentando competir comigo, já Ah, é revela muito louco isso, né, uma cara? superioridade em mim, né? Assim, olha que interessante, como é que a competição ela pode ser reveladora nesse sentido. Mas revelar o quê, né? Enfim. E na medida em que eu projeto a superioridade, né, e estou identificado com a inferioridade, eu já desisto, né? Então, assim, não, nem vou, nem entro no ringue. Não, não quero saber, né? Já, enfim. Mas ao mesmo tempo, né, na medida em que eu me sinto superior e projeto a inferioridade no outro, a chance de uma outra parte sombria a mim vir de puxar o tapete, Uhum. sacou? Então, ou de tentar, na realidade, diminuir o outro exatamente para eu continuar ganhando, ou alguma coisa assim, né? Tô pensando, tô fazendo, né, uma geografia, né, uma topografia da coisa. E a competição, então, ela revela o quê, né? Quando a gente pensa nisso. O caráter, será? Sei. O... Cara, enfim, uma das cenas mais legais do Matrix pra mim é quando o Neo luta com o Ghost. Não sei se Qual vocês que é? lembram, a hora que ele vai O encontrar a Gênios? Oráculo, não, com o Ghost é o chinês, um chinês, Ah, é. que ele O brilha chaveiro. dourado, né? Assim, ele É o não é verde. chaveiro? Não, não, o Xavier também é chinês. O Ghost é a hora que ele tá indo falar com o Oráculo no segundo filme. E aí tem um cara na porta, o cara fala, para chegar lá você vai ter que passar por mim. E aí essa cena é muito legal. E aí mostra a visão do Neo, né? E ele brilha dourado, o Ghost. Ah, lembrei, lembrei, Lembra? lembrei. O brilho dele é diferente, ele é dourado, né? Assim, e aí ele fala, você não conhece, alguma coisa assim, né? Parafraseando, ele fala, você não conhece uma pessoa de verdade até lutar com ela. Pô, esse pra mim porque, de novo, é uma imagem, né? Assim, não precisa ser literal, a gente não precisa subir no ringue, não é isso, mas nesse momento da competição, da disputa, você vai conhecendo quem é o outro, né? Assim, você vai conhecendo exatamente isso. Talvez o caráter, talvez a personalidade, eu não sei, né? Os elementos, a gente pode pensar em vários elementos diferentes aí, né? Assim, mas você vai conhecendo o outro na disputa, na disputa. Você conhece, né? Eu acho legal isso. Cara, isso é do caralho, velho. Isso é do caralho, né? Porque muitas vezes a gente só projeta a sombra no sentido de ser o bom cristão e não entra nisso, mas é porque, no fundo, é muito revelador. Você entende? Né? Eu acho. Dois, três aqui, cara. Puta, como é que a gente não tá disputando e competindo o tempo inteiro entre a gente aqui? A gente faz isso o tempo todo. Cara, não tenho dúvida. Mas é isso, a gente faz isso dando Mas ao risada, mesmo mostrando o tempo, dente, fica puto, dá uma xingada e bora, vamos em frente, né? mas eu Assim. acho que ao mesmo tempo, para fazer um contraponto, Ele é... não gosta de competir, Zé. ah, Não, né? Mas ele tem que fazer o contraponto, porque senão. não tem nada a ver, não é que não gosto, não é nada disso. O contraponto que eu ia fazer é que aqui pode até ter uma competição, reconhecendo isso, mas ao mesmo tempo tem um compartilhar. Vocês podem não levar a sério o que eu falo, mas eu levo a Não, eu sério o não que tô vocês levando. falam. Tô brincando. Que bobagem, cara. Claro que a Porra, gente. pô, Se eu fala você sério, levar a sério, cara. se eu Cara, levasse a sério o que você fala, eu nem tava aqui, cara. mano, vale. Então, O que você tá Pô, falando é muito importante, porque assim, parece que um tem que ser a sombra. Quando um existe, o outro não existe, entendeu? A mesma coisa de falar assim, É a mesma coisa da ideia da inveja e da inspiração. As duas coisas podem estar ali, uhum, uhum. entende? Né? E mais ainda, e a disputa, ela pode, de uma imagem, vou trazer uma imagem que o Léo gosta bastante. A disputa, ela também pode ser uma disputa dentro de um jogo de aliança. Vou mostrar uma imagem que é o Legolas e o Gimli Cara, disputando para ver quem nossa, mata mais. tô até arrepiado agora. Até arrepiado. É isso mesmo. é isso. Eu falei semana que vem eu vou pegar aquele cara, mas a gente aqui não sai, às vezes assim, cara, eu vou ter que olhar aquele livro lá, aquele pedacinho Eu vou ter que eu que ver sei aquele. que o Jung falou. Aí, cara, que rola.
ter que ver Não aquele é? filme. Puta merda. Série eu não vou ver, mas o filme você, puta, eu preciso ver de novo. Acho que, assim, alguma coisa vocês falam assim, nossa, eu não sei se eu entendi desse jeito, deixa eu ver. É, é. Mas é isso, né? A casa que Jack construiu, eu assisti de tanto Zé Ué, falar. o, o que que eu ia falar? Não, e é muito bom, porque tem trechos do Jung que você pode entender de mil jeitos, né? Agora, mas assim, saindo aqui desse trio e pensando no campo acadêmico, seja junguiano ou não, cara, teve uma situação, não importa com quem, mas uma pessoa que é relativamente famosa no mundo junguiano, questionou uma pessoa X que fazia grupo de estudo comigo, falando assim: mas quem que é esse cara? Quais livros ele lê dos neo-junguianos? Como é que não sei o quê pra pessoa? E a pessoa falou assim, sei lá, pergunta pra ele, né? Mas o cara nunca me perguntou. Por quê? Sei lá, é uma disputa também de posição. Ai, quem conhece mais de Jung, quem não sei o quê. E de fato isso existe, né? A gente também não pode dizer que não. Mas por outro lado, assim, paralelamente, tipo, mano, faz aí que eu faço aqui, sabe? Vamos todo. Cara, eu tenho uma premissa hoje de vida, assim, eu quero que todo mundo se realize. Se todo mundo tá se realizando, a vida é melhor. Agora, quando você fica maçarocando, ai, porque o outro, porque não sei o que lá, vai lá na rede social do cara, olha que merda que ele tá falando, olha que não sei o que. Nossa, velho, sério mesmo? É sério que você tem tempo pra isso? Eu não tenho. Tem coisas que é mais legal pra fazer, ou mais chata, não sei, mas tenho. Então, acho que isso é meio bobagem, mas. Cara, no mundo acadêmico, a disputa, a competição por ver quem sabe mais, quem fala menos, quem conhece mais autor, quem nananã. É um inferno isso. Mas ao mesmo tempo, eu reconheço que eu também entro um pouco nisso, né? Quando eu tô lá agora menos, né? Nas aulas do doutorado, que você vê a galera falando umas merdas, eu falo, não, eu preciso me posicionar aqui. É uma espécie de competição, é uma espécie de assim, puta, olha, deixa eu mostrar como eu também sou conhecedor das teorias, né? Então vem isso, né? Dizer que não tem é É porque mentira. acho que tem muita gente querendo ser o Jung, né? É, Ah, é, não, é. quando eu comecei a estudar Jung, eu não estava no IGEP ainda, eu comecei por outro lugar. Não vou falar onde, mas enfim. E eu cheguei lá, é um instituto onde se estuda Jung e Freud somente, assim, sabe? Eu lembro que quando na entrada tinha até o livro vermelho aberto numa redoma de vidro, pra vocês terem uma noção, sabe? Eu falava, "Caralho." Quando eu era novinho, né? Eu olhei e falei, caraca, meu irmão, imagina folhear esse livro, né? O meu tá rasgado aqui, ó. Eu ganhei ele rasgado. Eu gostei mais assim, na verdade. Mas enfim. E aí o é, né? E eu comecei a olhar para essas pessoas, assim, né? Eu não entendia porra nenhuma ainda, mas eu comecei a olhar para os professores, para as professoras. Mano, é impressionante, cara. Eu olhava para foto do Freud ou do Jung e eu olhava para os professores freudianos e junguianos, eles tinham a mesma barba que o Freud, o mesmo bigode que o Jung. Fumavam charuto e fumavam Ei! cachimbo. Terminei. Eu não posso esquecer de falar essa, cara. Não, fala aí, porque eu já Terminei. acabei, eu só queria falar Cara, isso, né? essa semana, talvez vocês saibam disso, porque eu não sabia, né? Mas eu estava na supervisão e aí uma da- das participantes lá, né? A gente estava conversando e ela mandou para mim um link, eu fui olhar. Vocês viram que tem uma pessoa agora que incorpora Freud? Vi. Puta Ah, do caralho! Eu não sim. sabia, mas eu achei genial a ideia, porque como é que você ganha do chat GPT? Né? Como é que você ganha da inteligência artificial? Cara, é uma puta estratégia, né? De competição, inclusive, de mercado. Olá, Né? Assim, José eu vou incorporar Freud. Rafael. E eu vi o vídeo, cara, é legal, né? O cara fala português, assim, deve do além, eu acho que não tem essa de língua, né? Assim, então, Não. enfim, não sei, né? Enfim, achei Não, Eu não só, eu tem. só não, fico não tem, né? Tipo, imaginando. é a linguagem é universal lá. Então a pessoa fala qualquer coisa e sai aqui na língua que a gente Eu entende. só fico Sei lá como é imaginando que com é. sotaque, sabe? Às vezes eu fico, Gabriela, eu sou Jung, Gabriela. Cuidado comigo, Gabriela. Ai, cara. Agora, assim, se ele fala português, aí o teste seria legal, né? Se ele fala português, então ele pode falar qualquer outra língua, aparentemente. Então seria legal perguntar para ele algo em inglês ou em alemão, né? Pra Imagina em ver se ele ia alemão. conseguir responder, né? O espírito ia conseguir responder, não, mas se é no Brasil, ele só fala português. Se Enfim, fosse viajei, Jung, cara. se fosse Foi Jung, a mal, gente foi mal. podia convidar ele pro Delirium e chamar a Lilian junto.
para ver quem conhece mais. É, É. você sabe É, que tem O um, pior é que se tem botasse o Jung e a Lili, eu acho que a Lili ia a saber Lilian mais da obra saber do Jung mais, do que ele, viu? também acho. é verdade. Eu acho também. Não, Eu porque também você acho. em 1914, você escreveu, Aí fala, É. mas eu não lembro disso. você tá ligado, a gente pode fazer até uma fantasia. Sabe aquela história que o Charlie Chaplin foi para uma competição de quem era a melhor cover dublê do Charlie Chaplin e ele ficou em segundo lugar? Tá ligado disso? Eu já ouvi falar Ah, eu dessa lembro, eu já história. Tá ouvi ligado? falar também. É. Então, se fosse uma competição para saber quem que saberia mais Jung, eu acho que o Jung ficaria em segundo lugar e a Lilian em primeiro. Eu também acho. Eu É, a também gente acho. devia convidar a Lilian, né, cara, pra gravar Vamos, um. vamos. A Lilian, a minha, eu já falei isso pra ela, não é nenhum segredo que pra mim a Lilian é a maior conhecedora da historiografia, acho que esse é o termo, assim, tipo, ela faz o estudo sistemático da história do Jung, É, né? Então, assim, tem uma articulação entre a biografia dele e a obra dele, né? Para mim, ela é a maior conhecedora do Brasil, porque talvez a segunda do mundo, porque ela só perde para uma pessoa, que é o Solution da Sunny. E ela concorda com isso, mas ela argumenta, falou, mas por uma razão. Ele teve acesso a conteúdos de Zurich, da família, que eu não tive. E eu concordo com ela. Então, assim, pra mim é isso, cara. É Sonu Lilian. É, porra, cara, ela é muito foda nisso, que não tem nem o que falar. o... Eu ia falar alguma... Cara, eu tenho um, um aluno que escuta a gente, então eu vou falar o nome dele, é o Edson. Um grande abraço para você, Edson, meu amigo, e ele é do grupo de estudos. E ele também faz isso, sabe? Então eu que eu não ligo, aliás, não ligo não, não decoro data, né? No grupo de estudos ele dá uma enriquecida histórica, sabe? Que é sensacional nessas horas, sabe? Eu consigo a parte mais ampla, né? Segunda Guerra Mundial, Iluminismo, essas coisas assim. Então quando ele traz ele põe o pé no chão histórico, cara, dá uma salgada, sabe? Dá uma É legal temperada. mesmo. É bem legal isso. Mas é isso, né? Mesmo no campo. Se a gente volta, né, falando do Jung, não dá para não dizer que não houve uma espécie de competição dele com Freud no campo acadêmico. E eu acho que olhar para os dois livros, que são dois livros que marcam a posição dele, são livros importantes na obra, que é o Símbolos da Transformação e o Tipos. Porque os símbolos é a hora que ele discorda do Freud. Olha, eu estou escrevendo esse livro para dizer que eu discordo de você. E o Tipos é para dizer assim: olha, esse já é meu caminho, independentemente de você, né? Então são dois livros que para mim têm um valor histórico muito importante. E depois vem a parafernália toda, né? É, o Mas 5 e o 6, né? o volume 5, volume 6 da obra. É, então, tem um aspecto de competição, dentre outros aí que existem na história, né? É, e a coisa vai. Agora, Hum, agora outra coisa importante, cara, que aí eu acho, né? Escolher também, né? A gente escolhe. Tipo, a gente tá falando de nós três aqui, tem uma escolha, acho. Uma parte dessa escolha que é consciente, né? Assim, que disputa que faz sentido, que competição que faz sentido, né? Uma vez eu estava treinando na China, eu já estava com 30, 38, acho, coisa assim. Enfim, tô 46 agora, né? Então, mais ou menos 8, 9 anos atrás. E aí, eu estava treinando numa escola taoísta, e parte dos instrutores, assim, muito novinhos, né? Uns moleques, assim, com metade da minha idade. Eu estava lá treinando, é um estilo diferente, uma coisa diferente que eu estava treinando, o Manu estava comigo, né? Enfim, estava lá. No meio da China, lá na região de Wudan, nas montanhas lá, frio pra caralho. E aí, um dia, no aquecimento, a gente estava se aquecendo, rolou uma corrida. Cara, e eu perdi essa corrida por muito pouco para um desses moleques, para um desses instrutores, que tem tinha a metade da minha idade. Fiquei engasgado com aquele negócio, né? Eu falei, cara, vai chegar, vai chegar, vai chegar. Aí passei lá, a gente passou, sei lá, um mês lá treinando, né? Chegou no último dia de treino, cara. Último dia de treino. Aquecimento. A gente nem fala a mesma língua, ele nem falava inglês, então não tinha muita comunicação entre a gente, mas a gente se olhou e a gente pensou, é agora.
Eu dei 3 passos e minha panturrilha veio parar na orelha, cara. Cãibra? Cãibra? Não, eu tive Ah, uma tá. ruptura muscular, assim. Caraca, velho. É, Caraca! eu rompi o músculo, assim, cara. E assim, fez um barulho, um estalo, parece galho quebrando. Eu dei 3 passos, assim. E aí, cara, foi um inferno. Minha perna parecia duas, minha panturrilha, né, assim, ficou parecendo duas. Uma dor absurda, absurda. E eu tava no meio da China, cara. Assim, voltar de lá pra cá foi um inferno, assim. Foi um inferno, carregando um monte de coisa que a gente tinha comprado, de arma, facão, bastante, essas coisas, assim, cara. E ali, às vezes você precisa de uma experiência dessa para entender que, cara, não é toda vez que você precisa entrar na competição, tá ligado? Ou que o segundo lugar é legal. É, tipo, meu, e assim, acabou, né? Assim, ainda bem que foi no último dia, porque se fosse antes, eu não tinha conseguido treinar, né? Mas no último dia, assim. Cara, foi foda. Mas enfim, é assim que a gente aprende, né? Cara, E aí precisa de cirurgia, Zé, ou o músculo volta? Não, não, não. Ele voltou quase, não voltou completamente. Eu também, assim, a imagem que eu dei foi um exagero, né, cara? Assim, a panturrilha veio parar na orelha. Cara, Isso, quase. vai, também não vou ó, eu dizer, mas foi escutei, quase. você falou um galho É, quebrando, eu escutei uma árvore parece. caindo aqui. O barulho parece de um galho quebrando, cara. Parece dá um estalo, assim, sabe? Que doideira. Mas já faz um tempão isso, assim, eu não precisei fazer cirurgia e tal, e tudo bem, tá aí. Faço um Cara, fortalecimento constante e tal, mas não sinto diferença, não, assim, tá certo? pô, as histórias do Zé, né, super legais, pô, o cara treinando na China, Kung Fu, taoísta, não sei o que lá. E ele falando isso, me veio à cabeça, olha a que bostinha perto da história dele. Quando eu era moleque, assim, uns 15, 16 anos, cara, eu era muito bom no Winning Eleven, né, futebol, do PlayStation. Cara, eu era bem bom, assim, bem bom. Bem bom assim, tipo, não pra disputar campeonato nessas bobagens, mas entre meus amigos, né? Cara, eu era quase que imbatível. E aí, vira e mexe, a gente fazia campeonatinho, né? Com os moleques, eu tava 5, 6 moleques na casa de alguém fazer campeonatinho. Cara, era muito legal, porque os caras tinham ódio de mim. Assim, era muito divertido. E eu era muito chato, que na verdade eu sou até hoje, cara, que assim, um ponto pra mim, um gol, quando eu tô fazendo, eu celebro como se eu tivesse ganhado, cara. E os caras, filha da puta, não sei o quê. Aí, cara, aí teve um jogo muito emocionante com o cara, cara, que ele fez 1-0, 1-1, 2-1, 2-2, aí, cara, no finalzinho ele fez 3-2. Mano, mas foi uma explosão dos caras, eu lembro como se fosse hoje, os caras, o cara ganhou de mim. E eu achei muito legal, na verdade, eu não fiquei triste, assim, eu achei muito legal, a gente deu risada junto. Até hoje a gente lembra dessa história quando conta os moleques, a gente dá risada e se diverte, cara. Mas é isso, né? Você tirar onda também disso e se divertir. Porque senão, cara, você fica assim, sabe aquelas paradas que a gente tem sentido aí, que a gente já conversou um pouco também, coisa mais de bastidor, assim, ah, eu não gosto do fulano, ah, eu não gosto do ciclano. Pô, cara, o que o fulano faz a não ser viver a vida dele? Ele tá aí futricando sua vida, colocando uma agulha embaixo da tua unha pra falar assim, olha, sua vida tá ruim, vou espetar embaixo da tua unha. Mano, vive a vida aí, carai. E olha pro fulano que te incomoda, o que você pode tirar de interessante desse fulano, né? Não sei. Que foi, né? Eu tô batendo palma de coisa desse entusiasmo todo, sabe? Que você trouxe Não, agora. 800, sei lá, vai saber, né? Assina embaixo, assina embaixo. Tá bom. Né? Foi? Então tá Deu? Bora, bom, né? bora, bora. Tá bom. Até, Eu gosto Deligans. desses encerramentos nossos aqui. Tá bom É, aqui. que é um Chega. corte lacaniano. Acabou. Somos Tá bom, tá junguianos, bom, mas tá o bom. corte é lacaniano. É, Bora. tchau. Valeu, gente. Tchau, Bora. tchau.